soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón para siempre no se puede corregir a la naturaleza. 9 de agosto de 2025, San Juan, Porto Rico. O homem entrou no palco com 75 anos e o trombone na mão. A Orquestra Filarmônica de Porto Rico estava atrás dele. A casa estava cheia. Sempre esteve. Willie Colon tocou por décadas para multidões assim. No Bronx, em Nova York. No Madison Square Garden, no Brasil, onde a salsa encontrou um povo que já sabia o que era ritmo com dor. Vendeu mais de 8 milhões de discos. Gravou com Héctor Lavoe, com Rubem Blades, com Célia Cruz. Conquistou a América Latina inteira, de Caracas a São Paulo, de Bogotá ao Rio. Ajudou a construir um dos gêneros mais importantes da história da música. Seu nome estava em todo lugar. O dinheiro não. 6 meses depois daquele show em San Juan, Willie Colon estava internado de urgência num hospital de Nova York com complicações respiratórias. No dia 21 de fevereiro de 2026, sua família confirmou o que ninguém queria ler. Ele havia partido. O mundo inteiro prestou homenagem. Bad Bunny parou um show no Brasil para falar dele. Alejandro Sanz disse que não estava se despedindo de um artista, mas de uma época. Rubem Blades escreveu que se resistia a acreditar. Antes curtiu o vídeo? Deixa o like. Ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas. E se você quer continuar vendo histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. William Anthony Colon. Roman nasceu em 28 de abril de 1950 no South Bronx, Nova York. Filho de imigrantes porto-riquenhos que, como tantos outros, chegaram à América com a esperança de uma vida melhor e encontraram um bairro duro, frio e completamente diferente de tudo que conheciam. O pai trabalhava em fábrica, a mãe cuidava da casa, e o Bronx dos anos 50 não era lugar fácil para quem chegava de fora. Era território de gangues, pobreza e assimilação forçada. Para sobreviver, os porto-riquenhos que chegavam iam deixando para trás o que tinham de mais próprio. A língua foi uma das primeiras coisas a cair. Os pais de Willie perderam o espanhol nas ruas de Nova York, mas havia uma pessoa na família que não abriu mão de nada. A avó Antônia, a dona Tônia. Foi ela quem pegou o neto pela mão e disse, sem precisar de palavras, que ele não ia perder de onde veio. Foi sua avó quem despertou seu orgulho porto-riquenho e o ensinou a falar espanhol, numa época em que o bilinguismo nem sequer era um conceito. Essa mulher plantou nele uma semente que nunca morreu. Willie cresceu sabendo quem era, e isso, num bairro que tentava apagar identidades todo dia, era uma forma de resistência silenciosa e poderosa. A música chegou cedo e quase por acidente. A educação musical formal começou com uma flauta da escola primária que ele levou para casa escondido, sem pedir, sem avisar, porque queria e pronto. Descobriu o clarim e já o dominava aos 11 anos. Aos 13, começou as aulas de trompete. Não havia dinheiro para professor particular, não havia escola de música. Havia curiosidade, ouvido e a rua, que no Bronx dos anos 60 tinha um som próprio, misturado violento e vibrante ao mesmo tempo. Jazz vazando de uma janela, tambores de um ensaio improvisado na calçada, o grito de uma cidade que não parava. Willie absorveu tudo isso e, quando encontrou o trombone, encontrou a si mesmo. Um instrumento grave, agressivo, incomum na salsa da época. Pesado demais para a maioria. Perfeito para um menino do Bronx, que não queria soar como todo mundo e não tinha medo de ocupar espaço. Criado pela avó e pela tia desde cedo, com a música tradicional porto-riquenha e os ritmos latino-americanos, incluindo o som cubano e o tango, Willie foi construindo dentro de si um arquivo sonoro que nenhuma escola ensinava. Ele não aprendeu música, ele a viveu. E quando a Fania Records apareceu na sua vida, ele tinha 15 anos, um trombone e um Bronx inteiro na cabeça. Assinou o contrato sem entender o que estava assinando. Tinha 15 anos. Quem entende um contrato com 15 anos? Aos 16, gravou seu primeiro álbum, El Malo, com Héctor Lavoe. O título dizia tudo. O malandro, o durão, o menino do Bronx que não pedia licença.
Era ficção e era verdade ao mesmo tempo. Willie Colon tinha criado um personagem que era ele mesmo, e a Fania tinha nas mãos algo que ainda não sabia exatamente o tamanho que ia ter. O primeiro disco saiu em 1967. Willie tinha 16 anos. El Malou. O título era uma declaração de guerra. Não era a salsa elegante das orquestras tradicionais. Não era o som festivo que os mais velhos esperavam. Era barulho de rua. Trombone agressivo, letra crua, atitude de quem cresceu no Bronx e não tinha nada a perder. Os críticos odiaram. Os músicos mais experientes torceram o nariz. E os jovens porto-riquenhos de Nova York foram às lojas e compraram tudo que tinha. Porque pela primeira vez a música soava como a vida deles. Willie Colon não tinha criado um disco, tinha criado um espelho. Com Héctor Lavoe do seu lado, a parceria que se formou foi uma das mais improváveis e poderosas da história da música latina. Lavoe tinha a voz, um timbre inconfundível, carisma absurdo e uma irreverência que combinava perfeitamente com a proposta de Willie. Colon tinha a visão, o arranjo, o trombone e a coragem de misturar tudo que ninguém ainda havia misturado. Jazz, rock, funk, soul, som cubano, bomba porto-riquenha. Enquanto todo mundo escolhia um caminho, Willie pegava todos ao mesmo tempo. Entre 1967 e 1983, os dois gravaram 9 álbuns juntos pela Fania. Cada um era um evento. The Hustler, Cosa Nuestra, Assalto Navideño, Lumato, La Gran Fuga, discos que até hoje soam em festas, em carros, em cozinhas de São Paulo, do Rio, de Bogotá. Não envelheceram porque não eram modismos. Eram documentos de uma época. O trombone de Willie era o que tornava tudo diferente. Não era um instrumento comum na salsa. Era pesado, era grave, era agressivo. Mas nas mãos dele soava como algo que você já tinha ouvido antes mesmo de ter ouvido. Era familiar como dor, como saudade, como o cheiro de uma cozinha de avó. Em 1973, Willie foi parte de um dos momentos mais históricos da música latina. O show das Fania All Stars, no Cheetah Club, em Nova York. Um supergrupo reunindo os maiores nomes do selo, um evento filmado que projetou a salsa para o mundo inteiro. Não era só um show. Era uma demonstração de força. A salsa existia, tinha nome, tinha rosto, tinha público, tinha mercado. E Willie estava no centro de tudo isso, como sempre esteve, não como figurante, mas como arquiteto. Em 1977, Willie fez algo que poucos produtores teriam coragem. Apresentou ao mundo um compositor desconhecido chamado Rubén Blades. Gravaram juntos Metiendo Mano, e a parceria explodiu. Um ano depois, em 1978, lançaram Siembra, e o jogo mudou de vez. O disco se tornou o álbum mais vendido de toda a história da salsa. Tinha Pedro Navaja, tinha Plástico, tinha músicas que não eram apenas dançantes, eram políticas, eram denúncias, eram literatura. Willie tinha entendido antes de todo mundo que a salsa podia ser mais do que entretenimento. Podia ser consciência. O Brasil sentiu isso de perto. Oh, que será? Sua versão em espanhol de O que será, de Chico Buarque, se tornou um clássico em toda a América Latina. Uma ponte sonora entre o Bronx e o samba, entre Nova York e o Rio de Janeiro. Não foi coincidência. Willie entendia o Brasil, entendia a diáspora africana, entendia que havia algo em comum entre um porto-riquenho no Bronx e um brasileiro no subúrbio do Rio. A dor tem ritmo, e o ritmo une quem a indústria tenta separar. Em 1986, ele esteve no Brasil para gravar com Caetano Veloso no programa de Chico Buarque. 2 mundos que se reconheceram sem precisar de tradução. Os números falam por si, mas ainda assim impressionam. Mais de 40 álbuns gravados, 30 milhões de discos vendidos no mundo inteiro, 9 discos de ouro, 5 de platina, 10 indicações ao Grammy. Uma carreira que atravessou 5 décadas sem parar, sem pedir licença, sem perder a identidade. Ele trabalhou com Célia Cruz, com David Byrne, com Tito Puente. Foi peça central das Fania All Stars, o supergrupo que levou a salsa para o mundo. Entrou para o Hall da Fama da Música Latina Internacional em 2000
e para o Hall da Fama dos Compositores Latinos em 2019. Seu empresário Pietro Carlos resumiu de um jeito que não tem como melhorar. Willie não apenas mudou a salsa, ele a expandiu, a politizou, a revestiu de crônicas urbanas e a levou a palcos onde nunca havia sido ouvida antes. Seu trombone era a voz do povo, um eco do Caribe em Nova York, uma ponte entre duas culturas. E, no entanto, apesar de 10 indicações ao Grammy ao longo de toda essa carreira monumental, Willie Colon nunca ganhou um Grammy competitivo. A indústria que ele ajudou a construir nunca lhe deu o troféu. Usou o nome, o som, o trabalho e segurou o prêmio. Era o sinal mais claro do que estava por vir. O primeiro contrato que Willie Colon assinou tinha a assinatura da mãe dele, não a sua. Ele era menor de idade. Não podia assinar legalmente. Precisava de um responsável. E foi assim, com a assinatura de uma mãe que confiava no futuro do filho, que a Fania Records colocou as mãos em uma das carreiras mais lucrativas da história da música latina. Willie tinha 15 anos. Não tinha advogado. Não tinha contador. Não tinha ninguém do seu lado que entendesse o que estava escrito naquele papel. Tinha talento. Tinha fome. Tinha o Bronx inteiro dentro do peito. E tinha a Fania, que sabia exatamente o que estava fazendo. A Fania foi construída por Jerry Mazzucci, advogado e ex-policial, e Johnny Pacheco. Um sabia fazer música, o outro sabia fazer contratos. Essa combinação, que parecia perfeita para lançar um gênero novo ao mundo, escondia uma lógica muito antiga. O artista cria, a gravadora fica. Os contratos da Fania eram estruturados para que a empresa detivesse os direitos sobre as gravações. Os artistas recebiam adiantamentos, cachês por show, algum dinheiro aqui e ali. Mas os royalties, o dinheiro que continuaria entrando para sempre a cada disco vendido, a cada execução, a cada reemissão, ficava com a gravadora. Era o modelo padrão da indústria fonográfica americana da época. Só que aplicado sobre uma comunidade latina, imigrante, sem acesso à consultoria jurídica especializada, sem tradição de negociar contratos no mundo da música. O resultado era previsível e aconteceu com quase todo mundo. Willie percebeu. Não de imediato, não de uma vez, mas foi percebendo. E quando percebeu, falou. Ele disse publicamente que o controlador financeiro da Fania, Vitor Gallo, dizia que ele via fantasmas onde não havia, mas andava com os bolsos explodindo de dólares que Willie trazia para a empresa pelas vendas dos seus discos. Willie disse que os magnatas da indústria o queriam apresentar como uma pessoa problemática, que para eles querer fazer valer os próprios direitos era ser brigão, que para ele lutar foi a única maneira de chegar de onde estava até onde estava. Era um homem que entendia perfeitamente o que tinha acontecido com ele e teve coragem de dizer em voz alta numa época em que artistas latinos simplesmente não faziam isso. Rubén Blades, o compositor que Willie apresentou ao mundo, também foi pelo mesmo caminho. Em 1984, Blades entrou com uma demanda contra a Fania por royalties que nunca haviam sido pagos. O mesmo disco, Siembra, seu mais vendido da história da salsa, o disco que Willie produziu e que levou o nome da gravadora ao mundo inteiro, estava gerando dinheiro que não chegava aos seus criadores. A Fania parou de gravar pouco depois. Mazzucci foi para a Argentina. O catálogo passou de mão em mão, foi comprado por grupos de investimento, revendido, digitalizado, reemitido em vinil para o mercado nostálgico. Os discos continuam vendendo. Os streams continuam acontecendo. Willie Colon morreu sem ver nada disso chegar até ele da forma que deveria. Isso não é um caso isolado. É um padrão que se repete em todos os gêneros, em todos os países, em todas as épocas. James Brown, que revolucionou a música americana, morreu com seus direitos nas mãos de outros. O grupo TLC, que vendeu 65 milhões de discos, declarou falência. Artistas brasileiros como Nelson Cavaquinho e Cartola morreram em situação de pobreza, enquanto suas músicas eram tocadas em todo o país, em novela, em rádio, em baile. A indústria fonográfica foi construída sobre um modelo que separa o artista da sua obra. E faz isso com um contrato assinado. Tudo legal.
tudo dentro da lei que a própria indústria ajudou a moldar. Willie Colon entendeu isso cedo. Lutou contra isso a vida toda e ainda assim não conseguiu escapar. Willie Colon poderia ter feito o que a maioria faz quando a indústria te expolia: engolir em seco, continuar tocando, fingir que está tudo bem. Era o caminho mais fácil. Era o caminho que a Fania esperava dele, não foi o que ele escolheu. Desde os 16 anos, antes mesmo de entender completamente o tamanho da armadilha em que tinha caído, Willie já era ativista. Não era pose, não era marketing. Era a mesma energia que colocava no trombone. Bruta, direta, sem pedir licença. Enquanto gravava discos que vendiam centenas de milhares de cópias e não via o dinheiro correspondente chegar, Willie construía em paralelo uma outra carreira, a de homem que não aceita injustiça em silêncio. Soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Integrou a Comissão Latina sobre AIDS numa época em que falar sobre a doença na comunidade latina era tabu. Foi presidente da coalizão Arthur Schomburg por uma Nova York melhor. Fez parte do Instituto do Caucus Hispânico do Congresso. Em 1991, recebeu a Bolsa Chubb da Universidade de Yale, um reconhecimento concedido anteriormente a nomes como John F. Kennedy e Jesse Jackson. Um menino do Bronx que assinou o primeiro contrato com a assinatura da mãe estava na mesma lista de Kennedy. Em 1995, fez algo que ninguém havia feito antes. Tornou-se a primeira pessoa de cor a integrar o Conselho Nacional da ASCAP, a mais importante sociedade de compositores e autores dos Estados Unidos. Ele substituiu Stephen Sondheim, um dos maiores nomes do teatro musical americano. Pense nisso. O filho de imigrantes porto-riquenhos criado no Bronx duro dos anos 50 sentou na mesma cadeira que Sondheim e usou esse espaço para lutar pelos direitos de quem, como ele, havia sido sistematicamente ignorado pela indústria. Em 1999, foi ao Vaticano como parte da delegação do Jubileu 2000, ao lado de Bono, do U2, do economista de Harvard Jeffrey Sachs e de Quincy Jones, para discutir o perdão das dívidas dos países pobres. Não era músico sendo usado como enfeite. Era um homem com posição, com voz, com agenda. Na política entrou com a mesma disposição. Se candidatou a uma vaga no Congresso americano nos anos 90. Em 2001, concorreu ao cargo de defensor público da cidade de Nova York e obteve mais de 101 mil votos, mais do que muitos outros candidatos da cidade naquele mesmo pleito. Perdeu, mas mostrou que tinha base, que tinha respeito, que tinha uma comunidade inteira disposta a votar nele. Serviu como assessor especial do primeiro prefeito negro de Nova York, David Dinkins. Depois foi conselheiro de Michael Bloomberg para assuntos latinos. Um homem que a indústria da música tentou silenciar com contratos abusivos, havia se tornado uma das vozes mais influentes da política de Nova York. E não ficou só na política institucional. Willie usava o microfone, o palco e, nos últimos anos, as redes sociais para dizer o que pensava sobre ditaduras na América Latina, sobre corrupção, sobre os direitos da comunidade porto-riquenha. Não tinha medo de se indispor. Não tinha medo de perder patrocinador. Era o mesmo menino que colocou o título El Malo no primeiro disco. O malandro que não pede licença, que não se dobra, que fala mesmo quando ninguém quer ouvir. A indústria tentou tirar o dinheiro dele. Não conseguiu tirar a voz. No dia 18 de fevereiro de 2026, o nome de Willie Colon começou a virar tendência nas redes sociais por um motivo que ninguém queria confirmar. Corria o rumor de que ele havia sido levado às pressas para um hospital em Nova York com complicações respiratórias. A família ficou em silêncio. Os colegas começaram a pedir orações. Ruben Blades, aquele mesmo Ruben Blades com quem Willie havia brigado na justiça anos antes, postou que havia recebido a notícia com preocupação e que se unia aos que rezavam pela recuperação do colega. Havia uma humanidade naquele gesto que dizia mais do que qualquer comunicado oficial. Dois homens que a indústria havia colocado um contra o outro, unidos novamente pelo medo de perder alguém que os dois sabiam ser insubstituível. No dia 21 de fevereiro, a família confirmou.
Willie havia partido de manhã, em paz, cercado pelas pessoas que amava. Tinha 75 anos, mas a história do corpo de Willie Colon já havia começado a ser contada muito antes. Em abril de 2021, ele e a esposa Julia viajavam numa motorhome pelos Outer Banks, em Carolina do Norte, quando sofreram um acidente que quase os matou. Os dois foram retirados dos destroços. Julia teve lacerações e contusões. Foi tratada e dispensada. Willie foi levado de helicóptero a um centro de trauma nível 1 em Norfolk, Virgínia, com traumatismo craniano. 16 grampos no couro cabeludo e fratura na vértebra cervical C1, a primeira vértebra do pescoço, a que fica logo abaixo do crânio. Uma fratura ali pode matar ou paralisar. Willie sobreviveu, mas sobreviveu com sequelas que nunca foram completamente superadas, nos pulmões, nas costas, na cabeça. Aquele homem que subiu ao palco em San Juan em agosto de 2025, com 75 anos e o trombone na mão, havia feito isso carregando no corpo as marcas de uma batalha que ninguém via de fora. E aqui está o que a morte de Willie Colon revela, além da dor do luto. Ela revela o que acontece quando uma indústria drena um artista e não deixa nada de volta. Um homem que vendeu 30 milhões de discos não deveria ter precisado trabalhar até os 75 anos para se manter. Não deveria ter precisado se tornar policial aos 64, se candidatar a cargos públicos, aceitar qualquer show em qualquer cidade, só para manter o fluxo de caixa. Não que essas escolhas sejam desonrosas, não são. Willie as fez com dignidade e com propósito. Mas a questão não é se ele estava bem. A questão é, por que um homem com aquele legado precisava se preocupar com dinheiro? Por que os royalties dos 30 milhões de discos vendidos, das transmissões no Spotify, das reemissões em vinil, não chegavam até ele de forma que tornasse sua velhice tranquila e segura? A resposta está no contrato que a mãe dele assinou. Está nos acordos que a Fania estruturou para ficar com tudo. Está num sistema que há décadas trata o artista como matéria-prima. Extrai o talento, vende o produto e, quando o artista já não pode mais produzir no mesmo ritmo, segue em frente sem olhar para trás. Willie Colon não morreu em pobreza extrema, mas morreu sem o que era dele por direito. E isso, numa vida tão grande quanto a dele, é uma das injustiças mais silenciosas e mais pesadas que a indústria fonográfica já cometeu. O som não envelhece. 50 anos depois de El Malo, as músicas de Willie Colon ainda tocam em festas no Rio, em carros em São Paulo, em cozinhas no Nordeste. Idílio ainda faz casal se abraçar. Pedro Navaja ainda faz todo mundo cantar junto sem saber por quê. La Murga ainda faz o pé bater no chão antes do cérebro perceber. Isso não é nostalgia, é permanência. É o tipo de coisa que só acontece quando uma obra foi feita com verdade, com dor, com identidade de verdade, não com fórmula, não com estratégia, não com o que a gravadora mandou fazer. Willie Colon nunca fez música para agradar, fez música para dizer o que via, o que sentia, o que o Bronx e o Caribe e a diáspora toda tinham dentro. E é por isso que ainda dói quando toca. E é por isso que ainda vai doer daqui a mais 50 anos. A Fania ficou com os contratos, ficou com os masters, ficou com os royalties, vendeu o catálogo para grupos de investimento que nunca ouviram uma nota de salsa na vida. Hoje esse catálogo é um ativo financeiro, uma linha num balanço patrimonial, uma fatia de um fundo gerido por executivos em Manhattan que não sabem o nome de Hector Lavoe. E as músicas continuam tocando. E o dinheiro continua entrando, só que não para Willie. Nunca mais para Willie. Mas é uma coisa que a indústria não consegue comprar, não consegue transferir, não consegue colocar num contrato. É o que acontece quando uma música toca e alguém, para tudo o que estava fazendo, fecha os olhos por 2 segundos e sente algo que não consegue nomear. Isso pertence a Willie Colon. Sempre vai pertencer. Nenhum advogado tira isso. Nenhuma cláusula cancela isso. O xerife perdeu o ouro. Mas o som, esse ninguém tomou. Você conhecia essa história? Comenta aqui embaixo. Se acha que mais gente precisa saber, compartilha agora. E se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí.